Sejam todos bem-vindos ao canal Nerd All Generations. Essa semana estreia o filme Furiosa, uma saga Mad Max. Esse filme vem a ser um spin-off de uma das maiores franquias de ação da história do cinema. E para você ficar por dentro de como tudo começou, resolvemos contar um pouco sobre a história da franquia e trazer algumas curiosidades para que você, meu caro nerd, possa ir ao cinema ver Furiosa ciente de como essa saga chegou até aqui. Mas antes, pedimos a vocês para nos ajudar a crescer aqui na plataforma, se inscrevendo no canal, dando um like para fortalecer e ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo! Essa franquia conta com George Miller na direção de todos os 5 filmes até aqui. Miller é hoje um dos diretores mais bem conceituados em Hollywood e possui várias premiações em sua bagagem, além de ser escritor e produtor. O cara tem 2 filmes dessa franquia aclamados como um dos maiores filmes de ação de todos os tempos. São eles Mad Max 2, A Caçada Continua e Mad Max Estrada da Fúria. Mas tudo começou em 1971, enquanto Miller estudava medicina, mas acabou se aventurando pela primeira vez na direção em um curta-metragem de 1 minuto de duração chamado St. Vincent Review Film. E esse curta lhe rendeu o primeiro lugar em uma competição. Nesse mesmo período ele conheceu Byron Kennedy, outro entusiasta do cinema que aos 18 anos já tinha fundado sua própria produtora, e os dois juntos lançaram Violence in the Cinema Part 1. Um curta-metragem de 20 minutos que faz uma avaliação psicológica séria da violência no cinema e que abocanhou algumas premiações. A partir desse trabalho, Kennedy e Miller se tornaram grandes amigos e parceiros em outras produções da franquia. Como Miller se formou em medicina, ele passou a exercer a função de médico plantonista em um pronto-socorro, e de tanto ver acidentes de trânsito, Miller e Kennedy resolveram usar essa experiência para desenvolver uma história e assim começar um projeto. E em 1975, junto com James McCausland, que praticamente só foi contratado para passar as ideias de Miller para o papel, porque Miller não tinha experiência em escrever roteiros e largou na mão de James, que era jornalista. Só que havia um probleminha. E quem disse que isso é problema meu? James também nunca tinha escrito um único roteiro na vida. Para tentar mostrar a James a sua visão do que ele queria, Miller levou o cara em diversas sessões de cinema para aprender a estrutura de roteiro para pôr no projeto. Depois de 1 ano de escrita e com o roteiro pronto na mão, agora era só correr atrás do financiamento. E se você acha que foi molezinha, está muito enganado. Eles bateram na porta da Roadshow Entertainment, que topou fazer a distribuição da produção. Porém, ainda faltava uma coisinha: dinheiro. Vendo que não ia conseguir nenhuma ajuda de algum grande estúdio, menos ainda din-din da Lei Rouanet australiana, Miller só teve uma única solução: fazer hora extra e trabalhar como socorrista em ambulância. E para não sofrer sozinho, ele levou o seu amigo Kennedy para servir de motorista na ambulância. Isso e a ajuda de amigos foi fundamental para levantar o dinheiro para financiar o filme. Meus amigos, tudo por um sonho. Agora, com o din-din, eles foram procurar a estrela principal do filme. Miller queria contratar um ator americano de renome e boa pinta. Porém, se fizesse isso, quase todo o orçamento do filme iria só para pagar o cachê do bonitão. Então ele resolveu achar alguém na Austrália que topasse trabalhar a troco de pinga. Ele achou um cara chamado James Healy, ator sem papel que naquele momento estava na maior pindaíba trabalhando em um matadouro. E Miller ofereceu a ele o papel de Max Rokatansky, ou seja, deu de bandeja o personagem principal do filme pro cara. Mas o lindinho achou o personagem raso e com poucas falas, o que poderia ser ruim para o seu tipo de atuação, e resolveu não aceitar. Reflitam aí. O cara tava na miséria, trabalhando em um matadouro na Austrália, sei lá, destrinchando carne de canguru, talvez. Cai do céu um emprego na área que ele sempre sonhou e o animal recusa. E esse papel se transforma em uma das maiores lendas do cinema. Meu amigo, se arrependimento levasse para a cidade dos pés juntos, esse aí já teria sido servido aos vermes com coroa de flores e tudo. E dias depois, após um teste de elenco, um jovem Mel Gibson é contratado para viver um personagem que se tornaria uma lenda. A produção aqui foi feita com muita raça, mas pouca grana. Tanto que os figurantes da gangue de motoqueiros era de um clube de motociclistas onde praticamente todos já tinham passagem na polícia. Os caras já vinham para as filmagens com suas próprias motos e roupas de uso. Mas o ponto pro Miller, até nisso ele economizou. Ao todo foram destruídos 14 veículos no filme, incluindo uma van azul de Miller que vira sucata logo no começo do filme nessa cena aqui, ó. Depois das filmagens, tanto Miller quanto Kennedy tinham que varrer as estradas para tirar qualquer destroço e óleo das cenas de batidas dos carros, porque não tinha como pagar para isso. Os caras fechavam as estradas sem autorização para as filmagens, rezando para a polícia não chegar para dar o bote neles. Até porque não ia ter como pagar a fiança se fossem presos. O azar era tanto que até o rádio das equipes era da mesma frequência da polícia. Isso impossibilitava o uso para a comunicação com a equipe na hora da filmagem. Ou seja, era fazer algo fora da lei usando o rádio e a polícia brotar na hora enjaulando todo mundo. E acredite ou não, apesar de todos esses veículos porrados, amassados e destruídos por inteiro, ninguém da equipe de produção foi comer capim pela raiz no set de filmagens. Graças a Deus. O que não quer dizer que todos saíram sem nenhum arranhão. Houve momentos que alguns da equipe quase viraram presunto.
como um cameraman na garupa de uma moto filmando a estrada a 180 por hora e, pasmem, sem capacete. Teve essa cena dos dublês em cima de uma ponte que criam asas depois de tomar Red Bull, e esse outro aqui que esmerilhou o caneco no asfalto e ainda tomou uma no pé da orelha da própria moto. Que sirva de aprendizado, usem capacete. E a mais inacreditável do filme. Nessa cena onde o integrante da gangue bate o carro e explode é uma das melhores do filme. Só que para fazer a cena, o produtor Kennedy conseguiu um foguete velho e resolveu instalar na traseira do carro para ser acionado na hora da batida. Aí vamos imaginar o que passou na cabeça desse animal. Vou pegar esse carro aqui, coloco ele no meio da pista, meto-lhe um foguete preso na traseira do poçante, aí é só colocar ele reto que vai acertar o caminhão ali na frente e logo em seguida aciona os explosivos para ter aquela cena incrível. Não tem como dar errado, certo? Não! Quando acionar o foguete, o carro sai de bunda, desvia do caminhão e acelera quicando no asfalto. E adivinha quem estava nesse cantinho aqui da pista? A equipe de produção, o cameraman e o diretor. Aposto que todos eles ficaram com prisão de ventre por uma semana com a trancada no anel que tiveram nesse dia. Se esse carro vai na direção dele, só ia sobrar o pó da paçoca. Para terem uma ideia, a produção foi tão conturbada e estressante que Miller pediu demissão acreditando que não ia conseguir acabar o filme. Mas depois de um chazinho de cidreira, 2 colheres de maracujina e muita conversa, Miller acabou as filmagens. Quem fez a mixagem do som e a edição do filme foi o próprio Miller na casa do Kennedy. O cara usou uma máquina de edição feita pelo próprio pai do Kennedy, que era engenheiro. O roteiro original do filme tinha 214 páginas, mas como sempre por falta de dinheiro só conseguiram gravar metade disso. E depois de todo esse calvário, em abril de 1979, o mundo é agraciado com a estreia de Mad Max, que basicamente conta a história de um futuro distópico, onde a sociedade colapsou e não existe respeito às leis. Com isso, as gangues se proliferam no asfalto. O filme foi orçado em $350 mil e arrecadou no mundo a bagatela de $100 milhões. Isso na época era grana pra caramba. Ele teve o título de filme mais lucrativo no Guinness Book até 1999, quando foi desbancado pelo filme da Bruxa de Blair. Na época do seu lançamento, ele polarizou a crítica com alguns elogiando essa obra-prima do Miller e outros descendo a linha nele. Mas hoje ele tem uma aprovação de 89% no Rotten Tomatoes e 73% no Metacritic. Essa obra se tornou um cult mais vivo do que nunca até hoje. Quem já viu sabe que vale a pena ver de novo, e quem não viu não sabe que está perdendo. Com uma arrecadação recorde como essa, os produtores tiveram sinal verde para fazer uma sequência, mas que agora com rios de dinheiro para torrar. Então vamos para Mad Max 2. Após o sucesso de Mad Max, George Miller e Byron Kennedy ficaram com a maior moral. Isso facilitou para os dois conseguirem investimento para projetos futuros, e adivinha só qual foi o próximo projeto? Sim, Mad Max 2, a caçada continua. Com o poder de negociação, eles conseguiram liberdade criativa para desenvolver a sequência, assim como um orçamento maior de $4,5 milhões, que vem a ser mais de 10 vezes superior ao primeiro filme. Com o roteiro de George Miller, Brian Hunnett e Terry Hayes, o filme conta com Byron Kennedy como produtor e Miller voltando para dirigir a sequência. Miller aqui se inspirou no livro O Herói de Mil Faces, escrito por Joseph Campbell, que conta como funciona a jornada do herói. Isso ajudou Miller a fazer com que o personagem se identificasse com as mais diversas culturas no mundo. O que deu muito certo, porque Mad Max 2 foi bem aceito em todos os países em que foi exibido. O roteiro começou a ser filmado em 1981 e já que tinha grana sobrando, Miller pensou em diversas cenas de ação e perseguição nunca vistas antes na história do cinema. O dinheiro injetado aqui mais do que ajudou a duplicar a quantidade de veículos destruídos do primeiro filme. O filme contou com alguns contratempos com acidentes sofridos pelos dublês, como a cena em que o dublê Guy Norris salta sobre um carro com uma moto, mas erra e quebra a perna quando acerta o veículo. Aparentemente, o que atrapalhou Norris aqui foi a poeira e a fumaça que bloqueou a sua visão. Mas se serve de consolo, a cena foi utilizada no filme. Olha ela aqui. Outra cena foi com o dublê Max Aspin, onde foram feitos 2 takes, sendo que a primeira cena foi perfeita, mas o dublê quis fazer uma segunda e aí que deu chabu. O resultado disso foram fraturas nas vértebras. Esse mesmo dublê estava programado para fazer uma outra cena em que tombaria um caminhão. Miller não teve escolha, senão chamar Dennis Williams, um outro dublê, para fazer a cena. No dia da filmagem, imagino que estaria passando pela cabeça dele, sabendo que 2 colegas foram parar no hospital. Um dos equipamentos de segurança dele deve ter sido uma fralda, porque com certeza ele deveria estar se cagando de medo. Mas tudo correu bem na cena e Dennis saiu inteiro. As filmagens se encerraram sem nenhuma baixa fatal, graças a Deus. O filme foi lançado em 24 de dezembro de 1981 e se tornou um sucesso de bilheteria e crítica, arrecadando $36 milhões no mundo.
Mas com um detalhe interessante aqui. Devido a uma cláusula no contrato exigido pela Warner, o filme foi lançado nos Estados Unidos com o título de Road Warrior. Isso aconteceu porque o primeiro filme teve a bilheteria americana prejudicada pela falta de publicidade da distribuidora. Para não confundir o público nessa sequência, a Warner tirou Mad Max da publicidade do filme. O filme tem 93% de aprovação no Rotten Tomatoes e 86% da audiência e consta no Hall da Fama como um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Miller e Kennedy mandaram benzão aqui. O enredo do filme é sobre uma guerra global que levou o mundo a uma escassez de petróleo e a destruição do ecossistema levando a humanidade à barbárie. Max volta a esse mundo apocalíptico fugindo de gangues nas estradas e a única coisa que importa aqui é combustível. No desenrolar do filme, Max acaba ajudando a população que vive em uma refinaria. Eles precisam fugir de um grupo comandado pelo Jason de Sexta-feira 13. E podemos observar que nessa realidade aqui falta gasolina, mas ainda existe trembolona e uns 2 ou 3 vascaínos. Esse filme é item obrigatório para qualquer fã de filmes de ação. O primeiro filme da franquia foi um sucesso, mas esse aqui transcendeu todas as expectativas e abriu o caminho para um terceiro filme da franquia. Então vamos agora para Mad Max, Além da Cúpula do Trovão. Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, começou a ser produzido em 1983, tendo de volta a dupla George Miller e Byron Kennedy, e com Mel Gibson de volta no papel de Max Rokatansky. Antes de começarmos aqui, saibam que ocorreu um acordo entre Mel Gibson, a dupla Miller e Kennedy, e a Warner para que o filme fosse mais family friend, sendo que os motivos foram que Gibson não conseguia emplacar nenhum trabalho de sucesso depois da sombra dos 2 filmes da franquia e queria algo diferente nessa para poder mostrar sua diversidade de atuação e tentar outros papéis no futuro. Já Miller e Kennedy queriam tentar uma leitura diferente da história. E a Warner queria abranger um público mais amplo e com menos idade para gerar mais bilheteria. Mais adiante vou explicar o porquê dessa informação. Com tudo resolvido entre as partes, juntou-se a fome com a vontade de comer e a produção teve início. Mas infelizmente, logo no começo das atividades, Byron Kennedy, enquanto sobrevoava uma área para locações, sofreu um acidente com seu helicóptero e infelizmente não sobreviveu aos ferimentos. Com isso, George Miller perdeu seu melhor amigo e colega de trabalho. Esse trauma foi tão grande para Miller que ele passou alguns meses em luto, só voltando para a produção com a contratação de George Ogilvy para auxiliá-lo na direção. O filme teve como vilã principal uma das maiores divas da música americana, Tina Turner. A mesma também foi a intérprete da canção da trilha sonora do filme. We Don't Need Another Hero ficou no top 2 dos Estados Unidos e top 3 no Reino Unido. Já na trilha instrumental senti falta do Brian May. Não é o Brian May do Queen, é esse Brian May aqui, ó, que compôs a dos 2 primeiros filmes. O roteiro foi escrito por George Miller e Terry Hayes, que já tinha trabalhado com Miller no segundo filme. As filmagens foram tanto quanto conturbadas. Mel Gibson teve problemas com bebida durante as gravações. O dublê Dennis Williams, que saiu ileso da cena do caminhão tombando no segundo filme, nesse aqui não escapou de ser com parte do corpo queimado em uma cena. E teve a Tina Turner que precisou raspar a cabeça para poder facilitar a aplicação da peruca na personagem. Mas por incrível que pareça, ela levou de boa. Depois de todos esses perrengues, o filme estreou em 10 de julho de 1985. Aqui, depois de uma guerra nuclear, o que restou da humanidade disputa literalmente na porrada os poucos recursos que ainda existem. Max tem a sua carroça roubada e vai tentar recuperá-la em uma cidade que é o maior muquifo, mas para isso ele vai ter que falar com a manda-chuva do local. Cara, incrível como não falta trembolona depois do apocalipse. Ele é apresentado a Titi, a dona da cidade, que é aqui interpretada por Tina Turner, uma das maiores cantoras de pop rock de todos os tempos. Para recuperar suas coisas, ele vai ter que fazer um serviço de eliminação de concorrência. Mas as coisas dão errado e ele vai parar na terra do nunca onde conhece o Peter Pan de saias. O filme só começa a esquentar mesmo com as perseguições de carro depois de quase 1h30 de filme. O final é family friend, então pode assistir com as crianças sem problema nenhum. Apesar que eu não sei dizer se isso é bom ou se é ruim. O filme teve um orçamento de 10 milhões de dólares, sendo o maior de toda a franquia até aquele momento. E arrecadou 36 milhões de bilheteria mundial. Lembrando que a arrecadação do segundo filme foi a mesma, porém com um orçamento que foi menos da metade desse aqui. Esse terceiro filme da franquia tem 89% de aprovação no Rotten Tomatoes, mas quando você vê a aceitação do público, ela não chega nem a 50%. Bom, lembra lá do que eu comentei no começo sobre o acordo do Gibson, Miller, Kennedy e a Warner? Na minha humilde opinião de fezes, tudo aqui indica que realmente foi tentado fazer algo diferente na franquia, o que acabou refletindo na essência do personagem e na aceitação do público. Por esse motivo, os fãs que amaram os primeiros 2 filmes não conseguiram achar uma ponte que os ligasse a essa terceira parte da história. O que se vê aqui é Max participando de um conto de Peter Pan na Terra do Nunca misturado com o Senhor das Moscas. Praticamente só existem 2 cenas de ação aqui que ficam na memória. A de Max saindo na porrada com o Troglodita na Cúpula do Trovão, que é o que dá o nome ao filme, e a perseguição de carros na parte final, que pelo menos me fez lembrar os 2 primeiros filmes. O que eu também penso que pode ter afetado o produto final foi a perda do produtor Byron Kennedy, que era o melhor amigo de George Miller. Isso deve ter mexido com o psicológico do Miller, o que é totalmente compreensível. Miller perdeu um parceiro que praticamente começaram juntos suas carreiras e, pelo que me consta, eles se consideravam como irmãos. Isso pode ter contribuído com a dinâmica ruim do filme. O filme, em certos momentos, dá a impressão de estar se arrastando.
o que torna massivo de assistir. Com isso, a resposta das bilheterias não foi a esperada e a franquia acabou ficando por anos no limbo. E somente quase 30 anos depois chega às telas o novo filme da franquia. Então vamos para Mad Max Estrada da Fúria. Depois de Mad Max Além da Cúpula do Trovão, George Miller voltou sua atenção para filmes com narrativas diferentes para tentar alcançar outro público que não fosse o do gênero de ação. E até conseguiu alguns êxitos com filmes como As Bruxas de Eastwick, Baby um Porquinho na Cidade e a animação Happy Feet, que ganhou o Oscar de melhor animação. Com isso, ele começou a compreender e aplicar efeitos digitais em seus filmes. No final dos anos 90, ele resolveu tentar voltar à franquia e começou desenvolvendo roteiro em storyboards e começou a montar alguns carros para a sequência. Porém, cara, nessa franquia sempre tem um porém. Devido aos ataques do 11 de setembro, a guerra do Iraque e as lambanças feitas por Mel Gibson na sua vida pessoal, que culminou na retirada do seu nome do projeto, todo o esforço para continuar a franquia foi engavetado. Mas em 2007, Miller voltou ao projeto e terminou o roteiro com a ajuda de Nicola Torres, que já havia atuado no primeiro filme da franquia, e Brenda McCarthy, quadrinista e designer que trabalhou na DC e na Marvel. Foi escalado para o papel de Max Tom Hardy de Venom, que disputou o papel com Armie Hammer, o Cavaleiro Solitário, Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro, Michael Fassbender, o Magneto, Joe Kinnaman, o Rick Flag, Heath Ledger, o Coringa, Eric Bana, o Hulk e até o rapper Eminem. E o papel de Furiosa, que antes, quando o filme ainda contava com Mel Gibson, foi destinado a Sigourney Weaver da franquia Alien, mas que aqui foi dado a Charlize Theron de Velozes e Furiosos. As gravações iriam começar no mês de agosto de 2010 em Broken Hill, na Austrália, onde as locações desérticas tinham o que demandava no roteiro. Então, com o roteiro pronto, atores escalados e locações escolhidas, estava tudo facinho para começar as gravações. Mas isso aqui é a franquia Mad Max, se não tiver um probleminha não tem graça. Poucas semanas antes das gravações caiu uma tempestade naquela paisagem desértica, e Broken Hill saiu disso para se transformar nisso. Essas lindas pradarias verdejantes aí fizeram a produção atrasar quase 2 anos. E finalmente, em julho de 2012, as gravações começaram no deserto da Namíbia e terminaram em dezembro do mesmo ano. Esses 5 meses de gravações em um ambiente árido e por muitas vezes quente pra caramba estressou não só alguns da equipe de produção, mas também os atores principais. Tom Hardy e Charlize Theron se estranharam por diversas vezes a ponto de sentir ódio um do outro. E só voltaram a se falar depois do fim das gravações. Agora vamos para a parte boa. O design de produção dessa obra-prima aqui é algo incrível. Além de ser um deleite para os olhos, dá para ver o esmero e a preocupação com os mínimos detalhes das 2 horas frenéticas dessa maravilha. Colocaram um cara com uma guitarra lança-chamas em cima de uma carreta que para mim é uma das cenas mais lindas do cinema. Aliás, aqui você vai ver cenas que poderiam ser emolduradas e penduradas nas paredes da sua casa como verdadeiras obras-primas. A frota de quase 150 veículos que foram projetados e fabricados para esse filme superou em muito dos outros filmes da franquia. Não só em quantidade, mas também de estética. Só de saber que quase 80% das cenas vistas aqui são efeitos práticos dá para imaginar a dedicação de todos os envolvidos para entregar esse produto final. Os efeitos digitais foram usados apenas para melhorar alguns detalhes, apagar um cabo ou outro de segurança, inserir uma coisa ou outra e para cenas com o Max entrando em uma tempestade de areia. Cara, como essa cena é linda! Aí, só para constar, dá uma olhadinha nessa cena aqui, ó. Trembolona Never End. Aí você vai perguntar, mas e o roteiro? Com todo esse espetáculo sendo visto na tela, provavelmente você vai nem lembrar que o roteiro existe. Mas vamos lá falar de roteiro. Aqui não é bem uma continuação e nem um reboot. Tecnicamente é mais uma história sobre a vida de Max baseada na mitologia da franquia, mas sim grandes conexões com filmes anteriores. O que, ao meu ver, foi até bom, porque não foi preciso recomeçar a franquia do zero, fazendo com que o público que já conhece a franquia ainda se conecte com o personagem do Max. Também serviu para que as novas gerações que viram esse mundo pós-apocalíptico pela primeira vez sentissem o gostinho do que é realmente um filme de ação. Até porque, com uma janela de 30 anos entre o filme de 1985 e esse lançado em 2015, é provável que a garotada de hoje sequer chegou a ver ou conhecer qualquer filme dessa franquia. Com certeza, esse é o melhor filme da franquia até agora e faz por merecer o título de um dos melhores filmes de ação do cinema. Depois da introdução do filme contando o que aconteceu com a humanidade, Max aparece mandando mijão e fazendo uma boquinha com um calango de 2 cabeças. De repente o caneco dele fecha e rapidamente vaza dali no poçante, sendo perseguido por saqueadores que detonam ele e o carro. Ele é levado ao pet shop para dar aquele banho e tosa para ficar apresentável. Aposto que essa porrada de careca vai fazer um monte de perucas com esse cabelo todo. Depois de ser tatuado com RG, CPF tipo sanguíneo nas costas, Max pula fora na hora que vai levar ferro quente no lombo. A galera vai atrás e Max acha uma porta que quase faz ele criar a asa de uma altura de 40 metros. A carecada arrasta ele para dentro e se você quiser saber o que vai acontecer, veja o filme. Essa introdução tem cerca de 6 minutos e é frenética. Porém, garanto a você que o que verá nessas 2 horas de filme será uma experiência inesquecível. Mad Max Estrada da Fúria custou quase 155 milhões de dólares e arrecadou na bilheteria mundial 380 milhões. Tem uma estimativa de prejuízo de 20 a 40 milhões. Mas será que foi prejuízo mesmo?
Do ponto de vista de alguns pode até ser, mas dá uma olhada nisso aqui. Mad Max Estrada da Fúria concorreu ao Oscar de 2016 em 10 categorias. Ele perdeu em melhor filme, melhor diretor, melhor fotografia e melhores efeitos visuais. Mas levou para casa o Canecão Dourado nas categorias de melhor montagem de filme, melhor design de produção, melhor figurino, melhor maquiagem e penteado, melhor mixagem de som e melhor edição de som. Detalhe aqui que nenhuma produção bateu a quantidade de Oscars que Estrada da Fúria levou nesse ano. Um prejuízo de 40 milhões nas bilheterias é troco de bala perto do status que o estúdio ganhou com esse filme. Fora os contratos de marketing e exibição em plataforma de streams que disputaram para exibir o filme. Ele está até hoje em diversas listas top 10 de filmes de ação do cinema. Além de estar no Rotten Tomatoes com 97% de críticas positivas e 86% de público. No Metacritic ele tem 90 pontos. Sim, meus caros, Mad Max Estrada da Fúria foi um sucesso. E você aí, já viu todos os filmes que comentamos aqui? Gosta da franquia? Não gosta ou acha que falta alguma coisa nesses filmes? Dê a sua opinião aqui nos comentários. E se você ficou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor, nos dê uma força para crescermos aqui na plataforma. Inscreva no canal, dê aquele like para fortalecer e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Mais uma vez agradeço a todos e vazei!